Bom dia a todos. Bom dia a todos os deputados. Bom dia à deputada. Bom dia aos assessores e quem nos acompanha aqui pela TV Alerj. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a 13ª reunião extraordinária, no dia 12 de 12 de 2019, às 19 horas, da Comissão de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, conforme o edital publicado em 11 de 12 de 2019. Eu quero agradecer a presença dos senhores deputados e dizer que o propósito dessa reunião é submeter a vossas excelências a votação das emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei do Plano Plurianual PPA para o período de 2020-2023 e ao projeto de lei orçamentária anual, LOA, para o ano de 2020. Informar os senhores deputados, como eu sou o relator, eu passo a presidência ao nobre deputado Márcio Pacheco para poder conduzir os trabalhos, para que eu possa fazer aqui o meu relatório. Então, senhor presidente, eu quero, então, pedir ao deputado Márcio Canela, presidente, que faça, então, como propositor, a leitura do relatório. Começar o projeto de lei 1364/2019, o PPA, as emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 1364/2019 do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro, PPA, para o período 2020-2023. O parecer às emendas e ao projeto de votação foi enviado aos senhores deputados e membros dessa comissão no dia 10 de dezembro, sendo do conhecimento de todos. Porém, cabe informar, conforme as alterações foram acontecendo, desde que o parecer foi enviado. A comissão informou via e-mail aos membros da comissão e atualização com apontamento das alterações. Dessa forma, indico que chegaram a seguinte solicitação de alterações a essa comissão, que saíram no parecer final. Alteração do PPA, inclusão da emenda 459, que modifica a finalidade da ação 5646, fortalecimento do mercado de eventos no Estado do Rio de Janeiro, para o seguinte texto: finalidade: apoiar a realização ou a captação de eventos tais como congressos, feiras, simpósios, exposições, jornadas, seminários, shows, a fim de fortalecer o turismo no Estado do Rio de Janeiro, incluindo o custeio de vínculo associativo às relevantes instituições nacionais e internacionais que atuam no setor de turismo. Dessa forma, a conclusão do parecer é favorável a emendas, a 121 emendas favorável, com subemendas, a 56 emendas pela rejeição, a 223 emendas pela prejudicabilidade, a 55 emendas. Esse é o parecer do relatório, senhor presidente. Esse é o parecer? Isso. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Se Vossa Excelência assim desejar e tiver voto em separado. Não vou Não? dar voto Então, separado. em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, saudar o novo presidente da Comissão de Orçamento e registrar que eu e o deputado Eliomar Coelho não estivemos presentes na votação por discordância de metodologia. Nós não faltamos porque estávamos impedidos, nós faltamos deliberadamente. O deputado Eliomar não pediu para fazer o registro, mas eu estou fazendo. Segundo,
informar que o deputado Rodrigo Amorim, enquanto presidiu a Comissão de Orçamento, apesar de nossas discordâncias ideológicas, o fez uma posição similar à de magistrado. Então, queria deixar também aqui assinalado o meu elogio pela conduta isenta que ele deu à Comissão de Orçamento. E terceiro, registrar a ausência do deputado Rodrigo Bacelar, que nesta comissão, apesar também das nossas divergências em relação à aprovação das contas do Executivo de 2018, também, enquanto aqui esteve, e estimo que volte, teve uma atuação sempre muito positiva, muito positiva. E queria, ao mesmo tempo, elogiá-lo por essa atuação e saudar também o deputado Anderson Moraes, né, que assume agora uma cadeira aqui na Comissão de Orçamento. Primeiro, eram os registros gerais que queria fazer. Segundo, em relação ao nosso plano plurianual. Eu, cotidianamente, me bato para que o orçamento possa ser, deputado Bruno Dauari, o máximo possível impositivo. Porque acho um blefe quando o Congresso Nacional anuncia que aprovou o orçamento impositivo. É um blefe e uma mentira, porque eles aprovaram lá a imposição das emendas parlamentares e não do orçamento. Então, eu queria dizer, de cara, da minha discordância de você ter na lei orçamentária um remanejamento global de 20%. Se o orçamento, só para fazer conta redonda, está na ordem de 70 bilhões de reais, dá um remanejamento, deputado Anderson, de 20%, é fazer com que esse esforço hercúleo que a gente tem aqui valha muito pouco, porque o governo pode remanejar por decreto 14 bilhões de reais, exceptuado deste montante os gastos de pessoal. Então, se você tem nessa folha de 70 bilhões, você tira o gasto de pessoal, vou imaginar que seja 30, na verdade, você pode remanejar 14 em 40. É uma maluquice, é um nonsense. Mas, ano após ano, a gente apresenta essa discordância, e não estou falando essa discordância que é desse governo, não. Desde que eu estou aqui, de todos os governos. Mas é que, de fato, faz com que o nosso esforço em apreciação de emendas, etc., tenha muito pouco valor. Muito pouco valor. E é nesse sentido que eu sempre faço uma emenda, que novamente foi rejeitada, e antigamente, viu, deputada Zeidan, o PT assinava essa emenda comigo, mas era o PT de outrora, né? Que é o remanejamento ser 20% por programa de trabalho, porque aí você faz cumprir o orçamento integralmente. E o chefe do Executivo, evidentemente, pode errar a estimativa do programa de trabalho. E o PSOL também, ao longo dos anos, tem se defendido essa emenda. Então, eu queria dizer que não apresentei voto em separado. Eu jamais nego lei orçamentária a nenhum governo, mas em plenário
irei destacar essa emenda, que é uma questão minha de princípio, né? Então, quis fazer uso da palavra só para assinalar essa questão, até porque esse é um orçamento que nasce já com um rombo, né, na ordem de 11 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, eu queria solicitar ao senhor presidente, já no PPA, né, isto para valer no texto do PPA, no texto do PPA não, no texto da LOA, aproveitando o ensejo, porque no final desse ano nós aprovamos duas leis importantíssimas que garantem recursos para o orçamento que não estavam previstos, né? Um é a inclusão da linha C no artigo 14 da Lei 2657/96, que é a lei do ICMS, que foi a taxação de mais 2% da alíquota do Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre o consumo de energia entre 300 e 450 kWh, que foi adicionado aqui no texto, gerando mais 413 milhões de reais, o que vai permitir, tanto no PPA quanto na LOA, que mais emendas possam ser assumidas. Então, senhor presidente, essa questão está escrito no texto da LOA, está introduzida. Mas eu gostaria que introduzisse também a lei do FEF, que nós aprovamos, que agora chama-se a lei do Fundo Orçamentário, que agrega ao orçamento 10% da diferença entre o cálculo do valor a ser recolhido de ICMS com a alíquota original, menos o valor do ICMS a ser recolhido sobre determinado produto com o benefício fiscal. Esta lei fez com que a gente deixasse de perder, no ano 2020, 370 milhões, que está previsto no orçamento. Por que a gente deixasse de perder? Porque a lei anterior, o Supremo Tribunal Federal ia derrubá-la por inconstitucionalidade. Mas nós retiramos, em relação à lei nova e à lei original, o inciso que dizia que também pagava 3% de alíquota, que, aliás, ficavam isentos de contribuir com 10% ao fundo, todos aqueles que tivessem faturamento bruto até 100 milhões de reais. Da microempresa, que é 5 até 100. Isso vai gerar um plus a mais. Esse plus a mais, a Fazenda, no meu entendimento, tem calculado de forma subestimada. Aqui, segundo os números que deram, 30 milhões a mais. Acho muito pouco, mas também não consigo fazer esse cálculo, talvez ninguém consiga aqui, porque não temos a base de dados para acessá-lo. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse menção no relatório a essa questão, porque isso futuramente pode gerar um crédito adicional ao orçamento. E fica configurado também o esforço desse parlamento, porque essa lei não foi de iniciativa do Executivo. O Executivo, como sempre, estava cochilando, né? Foi de iniciativa do parlamento. Então, nós impedimos essa perda de recursos. Então, era isso, senhor presidente. Eu estou falando com os dois presidentes simultaneamente. Só a nível de esclarecimento, rapidamente, deputado Luiz Paulo, eu considero muito o Rodrigo Amorim, tem uma relação muito próxima ao deputado Rodrigo Bacelar, e quem me conhece aqui nessa casa, já estou aqui 5 anos, 4 no mandato passado, mas esse torna agora nesse mandato. Sabe da minha tranquilidade, eu não tenho desespero
para estar em comissão nenhuma, para ter poder. Agora, as circunstâncias me levaram, graças a Deus, e eu agradeço a quem esteve aqui votando comigo, a presidir essa importante comissão dessa casa. Perfeito. Já que o senhor me citou, deputado Canela, eu iniciei saudando Vossa Excelência. Não só a nível de esclarecimento. Eu saudei Vossa Excelência, para iniciar. Vossa Excelência não tem nada a ver com a saída da presidência do deputado Rodrigo Amorim. Quem pediu a saída do deputado Rodrigo Amorim, nos seus direitos, foi o líder do PSL. Isso não tem nada a ver com isso. Claramente. Eu só disse que, enquanto ele esteve aqui, ele comandou corretamente a Comissão de Orçamento. Até porque nós temos profundas diferenças ideológicas, mas ele o fez, né? E também registrei do Rodrigo Bacelar, porque no período de 1 ano, nós estamos terminando o exercício, também foi um bom companheiro aqui, e estimo que ele volte, né? Então, estou fazendo só o registro. E o meu desejo aqui na Comissão de Orçamento é ter com Vossa Excelência a mesma relação que eu tive com todos os outros sempre, pode ter certeza disso. Sem problema nenhum. Vai discutir, deputado Leomar? Pois não. Não, Márcio. Deputado Leomar. Bom, também quero começar saudando o presidente, né? Márcio Canela, novo presidente da Comissão de Orçamento, deputado Anderson, que também agora é membro titular. E o que acontece é o seguinte: eu presido a Comissão de Cultura aqui da Leste. E uma preocupação exatamente com os rumos, não é, que tem tomado exatamente a política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. Por conta disto, nós decidimos, dentro daquelas emendas que nós temos o direito de apresentar, primeiro apresentar até como se fosse da comissão. Não fizemos nenhuma emenda destinando recurso para instituição A ou B ou C. Destinamos sempre para programas, né, e voltado para melhorar as condições da colocação em prática da política da cultura. E, infelizmente, as nossas propostas de textos, todas elas foram rejeitadas. E eu gostaria de fazer perguntas. Por exemplo, em relação ao PPA, nossa emenda que foi rejeitada, uma emenda de melhoria e controle orçamentário e financeiro da execução das metas. Só isso, nada mais do que isso. Qual é a emenda, deputado? É a emenda número 212. É uma emenda que adiciona, onde couber, um parágrafo ao artigo 9º do PL 1364/2019, que terá a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo: a unidade executora deverá fazer o lançamento de despesas no sistema orçamentário e financeiro utilizado pela administração pública, de forma a viabilizar a identificação de cada produto em suas respectivas ações e com a respectiva regionalização, a fim de permitir o efetivo acompanhamento da execução orçamentária e financeira de acordo com as propostas e metas contidas nesse plano plurianual. Então, eu gostaria de saber, quer dizer, qual a justificativa, em que foi baseado exatamente para propor ou apor, né, a rejeição exatamente dessa emenda. Ele vai colocar logo todas, porque é melhor. Coloca logo todos, eu vou conversar com a equipe técnica aqui para ver. Tá legal. Então, a outra seria, por exemplo, nossas emendas número 279, 281, 285 e 286, né, que são editais propostos que estão contidos, né,
exatamente no plano de cultura. Não saiu da nossa cabeça. Não é? E uma dúvida: com que verbas foram realizadas as emendas propostas pela Comissão de Orçamento? Gostaria, não é? Em relação, por exemplo, a nossa emenda que foi rejeitada, emenda exatamente de controle orçamentário e financeiro, para execução das metas, o artigo, foi a emenda 2221. A unidade executora deverá fazer o lançamento de despesas no sistema orçamentário e financeiro, utilizado pela administração pública, de forma a viabilizar a identificação de cada produto em suas respectivas ações e com a respectiva regionalização, a fim de permitir o efetivo acompanhamento da execução orçamentária e financeira de acordo com as propostas e metas contidas neste plano plurianual. A segunda pergunta, eu já posso responder. É de BPA. Os recursos vêm através do CMS, através de uma projeção de arrecadação, utilizando para cálculos que foi arrecadado de janeiro a outubro de 2019, com a média, e aplicamos os índices presentes ao relatório FOCO 29 do ano de 2019 IPCA, 3,6% do PIB e 2%, embora o relatório mais recente represente um índice do PIB para 2,24%, o aumento da arrecadação de 1,391 bilhões. E ICMS, o FECP, a lei número 8.643, de 4 de dezembro de 2019, aprovada na Casa, essa lei de prorrogação de prazo adicionou o produto de arrecadação mais 2% percentuais. Serviço de operação de energia elétrica, serviço de comunicação, e acarretando uma previsão de incremento de arrecadação de 413 milhões. Então, essas foram as duas fontes de arrecadação. Bom, eu, de qualquer maneira, eu vou me reservar exatamente para, em plenário, quando vier a discussão, então eu vou pedir destaque e discutir. Senhor presidente, em relação à questão que o deputado Eliomar Coelho colocou, já inicialmente está explicitado na LOA, a lei que a gente aprovou aqui, do aumento de receita de 413 milhões de reais. E Vossa Excelência acabou de ler que também houve um ajuste nos parâmetros gerais da lei orçamentária, definido pela instituição Focus, que é quem presta serviço ao Banco Central e que define sempre a questão do valor do PIB, da inflação e cotação do dólar. Então, a gente está entendendo que, com isso, o orçamento cresceu, pôde assambarcar mais emendas. E os senhores aumentaram, possivelmente, o valor do orçamento da Comissão de Cultura. O que eu gostaria de agregar à pergunta a ele, de quanto aumentou o orçamento da cultura, que é o orçamento que ele está focando, porque ele preside a Comissão de Cultura, que eu tenho o prazer de ser membro. Enquanto aumentou o orçamento da cultura em relação ao original, e aonde foram alocados esses valores? Pedir para a equipe técnica providenciar. Tem alguém mais para discutir? Na verdade, quem tem que presidir. Mais alguém? Deputado Anderson Moraes, para discutir. Bom dia a todos. Primeiramente, assim, eu quero declarar de forma muito honrada, assim, eu me sinto por estar participando desta comissão. Comissão essa de suma importância dentro do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Assembleia Legislativa. Mas eu quero declarar aqui que o PSL, ele não tem intenção alguma de fazer uma oposição, aquela oposição que, vamos dizer assim, uma oposição burra que venha a atrapalhar o Estado do Rio de Janeiro de forma alguma. Mas eu quero aqui ressaltar que não podemos assim permitir que o executivo ele fique se garantindo no regime de recuperação fiscal e não
e não busca, assim, uma solução para, de fato, a gente reabilitar o Rio de Janeiro. Não adianta o nosso senador Flávio Bolsonaro ficar buscando recursos para trazer para o estado do Rio de Janeiro e o executivo aqui ele não fazer nem mesmo o dever de casa. Quero aproveitar na fala aqui e adiantar que meu voto ele é favorável, sim, ao relatório da comissão, mas que o PSL, no plenário, vai buscar fazer os seus destaques e vai, enfim, tentar buscar aí um bom caminho, né, e marcar a posição do partido. Agora, deixar bem claro que eu tenho certeza que o presidente da República vai ajudar o estado do Rio de Janeiro. Ok? Obrigado aí, presidente. Aleluia. Ainda em discussão, deputado Zeidan, deputado Bruno Dauaire. Encerrada a discussão, em votação o relatório. Com o voto do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, assinalo que voto favoravelmente, tendo aqui aquelas discordâncias de praxe. Que deputado Eliomar Coelho, como vota? Ó, minhas emendas, já que não foram acatadas nenhuma delas, eu voto contrário. Contrário. 1-1. Deputada Zeidan. Meu voto é favorável ao relatório e, saudando aí nosso presidente, o Anderson, que está inserindo a comissão, só quero colocar que o PT vai fazer os destaques em plenário em relação ao PCCS e a proibição do contingenciamento do FECP. Ok? Deputado, então, 2-1. Deputado Anderson Moraes. Favorável, Favorável. presidente. 3-1. Contingenciamento de quê? Do FECP. Proibido. Proibindo. impedido. Ah, sim. Impedindo. Proibido. Conte com o meu voto. Apesar, Impedindo, claro. tem que deixar contingenciar um pouquinho, porque não deixando contingenciar nada, a gente vai contrariar 4.320,64, que é a lei do orçamento. Eu acho que tem que botar um contingenciamento pequenininho. 3-1. Deputado Bruno Dauaire. Como vota? Eu voto favorável e faço um apelo aqui ao meu amigo e deputado Eliomar Coelho, para que ele possa rever esse voto contrário, para que a gente possa chegar com o coração bem aberto para as suas emendas destacadas do orçamento na hora da votação dele no plenário. Mas meu voto é favorável. Até porque a emenda 212 dele me parece uma emenda interessante, Pois sob o é, ponto então eu de queria vista fazer de esse apelo aprimorar o orçamento. ao deputado Eliomar Coelho para que a gente possa aqui aprovar de forma unânime isso e a gente chegar com um coração bastante aberto para esses destaques aí do O PT, meu está escancarado. do viu? PSOL. Olha, em termos de coração aberto, chegou aqui, não vai mais para frente de forma alguma. Viu? Eu queria dizer o seguinte, veja bem, quando a gente faz a análise exatamente da proposta de peça orçamentária, a gente faz isso com um certo cuidado e faz, as nossas emendas visam única e exclusivamente criar melhores condições para a execução das políticas públicas. Quer dizer, então, nós não fazemos as emendas para... quem lê as emendas daqui, são emendas todas baseadas, digamos, numa vivência de um ano inteiro como presidente, ouvindo o interior do Estado do Rio de Janeiro em relação à política pública da cultura. Quer dizer, então, de repente, passar em todas elas um risco é complicado. Então, Eu também tive algumas emendas rejeitadas, deputado. Mas tudo bem, compreendo o voto de Vossa Excelência, era só um apelo para que esse colegiado aqui pudesse formar uma decisão unânime em relação à votação. Eu vou fazer o seguinte, eu Isso. vou ser generoso e vou realmente atender o apelo. Então, faça aí, revejo, digamos. Amém. Eu agradeço. Voto favorável. Amém. Pronto. Amém. Obrigado. Obrigado. E a partir de hoje, na comissão de orçamento, o senhor destituiu o líder do governo. O líder do governo vai ser Mas Vossa ele, Excelência. Vossa Excelência não está entendendo. Na comissão de orçamento. Mas não é só na comissão de orçamento, não, porque na verdade, o deputado Bruno Dauaire é o meu líder. Não, esse é um apelo do E líder como- do PSC. Como ele é o líder do PSC, eu sou do PSC, na verdade, o liderado aqui sou eu. Ele é o meu líder. Eu sou só
liderado do Bruno Dauaire. Permite uma parte? Deixa eu só concluir a votação, deputado. O meu voto é favorável. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis ao relatório. E eu quero também dar os parabéns à Vossa Excelência pela ascensão à presidência e à assessoria que desempenhou também no histórico, também realizado pelo deputado Rodrigo Amorim, que no início do processo como presidente realizou um excelente trabalho. Deputado Rodrigo Bacelar como vice-presidente, Vossa Excelência, que no compromisso de dar continuidade a esse histórico realizado, complementa com a assessoria o bom trabalho, aprovando o orçamento por unanimidade, aprovando o PPA por unanimidade, como encaminhado aqui o pedido do deputado Bruno Dauaire. Então, aprovado. Devolvo a presidência, Vossa Excelência. Eu quero passar... Ainda? Alô. Perdão, confundi. Quero aproveitar e passar para o deputado Eliomar e para o deputado Luiz Paulo o orçamento aqui que a comissão passou para a Comissão de Cultura. Seguindo os trabalhos, projeto 1365-2019, a LOA. Lembrando, senhores deputados... Em votação. Você continua o que a gente tinha passado também. Vossa Excelência, ainda sobre a relatoria do deputado Márcio Canela. Na verdade, você que passa. Ainda sobre o presidente deputado Márcio Canela, em discussão, as emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei 1365/2019, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para exercício financeiro 2020. Em discussão. Não havendo quem... Lógico. A leitura do relatório do deputado presidente Márcio Canela. Obrigado, nobre deputado, meu amigo Márcio Pacheco. Trata-se do projeto 1365/2019, da LOA. As emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 1365/2019, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020. O parecer... Cadê? Favorável. A conclusão do parecer é favorável a 3.757 emendas, favorável com prioridade a 521 emendas, favorável com subemendas a 130 emendas e pela rejeição a 86 emendas. Esse é o meu relatório. Concluído o relatório, a votação em discussão. Quero discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Pela ordem, só para incluir aqui, que houve uma alteração, da inclusão das emendas despesa 4510, aquisição de equipamentos de radioterapia para o Hospital Irmandade de São João Batista, em Macaé, 10 milhões, e a 4511, para produções culturais de teatro, 15 milhões. Dessa forma, essa é a conclusão do meu parecer. Posso prosseguir, senhor? Prosseguimento da discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a nossa LOA de 2020, quando chegou aqui nessa casa, ela apresentou uma perspectiva, uma diferença entre despesa e receita na ordem de 11 bilhões de reais. Não estou lendo o orçamento, estou trabalhando com os números de memória. Na recente participação minha de uma reunião, num seminário em Brasília, no Ministério da Economia, sobre regime de recuperação fiscal, alguns secretários de Fazenda ficaram em perplexidade
do Estado do Rio de Janeiro a apresentar um orçamento com um rombo de 11 bilhões de reais. Porque, na cabeça de todos, o orçamento deve ser equilibrado, né? A receita e a despesa deveriam empatar, né? E lá foi dito, e eu exposo esse ponto de vista, que é preferível um orçamento desequilibrado e real do que um orçamento equilibrado com uma receita inflada, o que gera decepção a todos, né? Porque nem sempre você pode cortar as despesas. Se tirar 11 bilhões das despesas, possivelmente você só vai pagar a folha, né? Investimentos já praticamente zero e vai faltar dinheiro para o custeio. Então, queria fazer primeiro esse destaque. E dizer o seguinte, nesses 11 bilhões, o Verbit me corrige se eu estiver errando em algum número, 6 bilhões, aproximadamente, serviria para pagar o serviço da dívida se o regime de recuperação fiscal, deputado Anderson, não for renovado, porque ele acaba em setembro de 2020. Mas, como estou esperançoso com a palavra de Vossa Excelência, que tanto o presidente da República quanto o senador Flávio Bolsonaro vão ter pelo Rio de Janeiro um olhar justo, não é nem magnânimo, justo, dar ao Rio de Janeiro, devolver ao Rio de Janeiro aquilo que a União nos usurpa, porque de tudo que a União arrecada no estado do Rio de Janeiro, só retorna para cá 1/3. O senhor presidiu uma audiência pública aqui que traz quase uma solução para o Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. A emenda constitucional da deputada Clarissa Garotinho, chamada emenda da reparação. Mas, então, entusiasmado que estou com as suas palavras, né, verifico que o nosso regime de recuperação fiscal será renovado em novas bases. Isto é, sem que a gente tenha que pagar nenhum valor de serviço da dívida no período e também rever essa dívida, porque tem dentro dela 11 bilhões de reais indevido, 11 bilhões de reais indevido, que o Tesouro tem cobrado por um cálculo considerando o período do regime como o Estado tivesse inadimplente. Quando você suspendeu as obrigações, você está adimplente, né? Então, fiquei esperançoso, que até ainda pouco, antes de sentar aqui, eu estava em dúvida o que ia acontecer, mas o senhor me animou muito, me encorajou. Dito isso, quer dizer que a Comissão de Orçamento, através do presidente anterior e do novo presidente, e a sua comissão de assessoria, ela reviu os 3 grandes parâmetros do Banco Central, principalmente aquele que mais influencia na arrecadação do ICMS, que é o crescimento do PIB. Consideraram um PIB bastante mais otimista do que o PIB anterior, lá de junho deste ano, quando foi estimado as receitas. E, com isso, a estimativa do ICMS cresceu para 38,3 bilhões, o que permite antever um acréscimo de 1,4 bilhões de reais. Estou falando isso porque o deputado Eliomar questionou e eu estava aqui detalhando aonde veio o acréscimo de receita. E, além do mais, estamos acrescentando mais 400 milhões pela entrada no Fundo Estadual de Combate à Pobreza da linha C do artigo 14 da Lei 2657/96, que é a lei do ICMS. Então, aí já temos 1,8 bilhões, né? E mais, quiçá, um pouquinho aqui da nova lei
do FEF, na nova lei do FEF, nós estamos aqui considerando um crescimento no orçamento de receita de 2 bilhões de reais aproximadamente. Se a gente, de fato, renovar o fundo, renovar o regime, como aventa com segurança o deputado Anderson, né, nas novas bases, eu vou deixar de pagar uns 6 bilhões, somado com esse acréscimo de 2, 8. Então, já vou chegar quase a um orçamento equilibrado de 3. Como o deputado Márcio Pacheco, liderado pelo deputado Bruno Dauari, estão empenhados na desvinculação dos fundos para que o Estado tenha a seu dispor, no total, mais 1 bilhão de reais, então verifica-se que estamos chegando perto do equilíbrio. Basta o governo reduzir as suas despesas que ele tem promovido através da partidarização dos cargos comissionados, como assisti ontem no... Como é que é o nome? A Globo o quê? RJTV, lá na nossa querida Suderge. A Suderge informa, entre um monte de cabo eleitoral de Nova Iguaçu, na Suderge, não trabalha e recebe. Não sou eu que estou criando isso, eu vi no RJTV. Até cenas cômicas de um dos funcionários fugindo do RJTV, correndo, naquela linguagem popular. Jogou 10 mil reais no viado e se mandou. Então, se o governo também se ater à Casa Civil, que está cheia de penduricalho, inclusive o secretário de Cultura levou um monte de penduricalho para lá, vamos ver se aquele pessoal todo vai trabalhar, daqui a pouco a RJTV vai lá, ver se aquele time todo que está lá está trabalhando. Então, se ele também espremer, quiçá a gente possa chegar no final do ano com um orçamento equilibrado. Basta o governo se dedicar a isso, porque ele entrou com o aspecto de ser um governo novo, mas está com as práticas as mais antigas possíveis, que são as práticas dos aparelhamentos, cargos comissionados para fazer campanhas. Deputado Eliomar Coelho, sua assessora estava presente na reunião do Povo da Cultura, domingo, às 4h, reunião do Povo da Cultura, na hora do jogo do Flamengo. Me pouparam eu ver meu time perder, de 4 às 6, marcado exatamente na hora. Mas lá foi dito que o secretário de Cultura, para liberar recursos, né, que são os recursos do ICMS, pedia contrapartidas políticas, não é pessoais, não, contrapartidas políticas, o que também mostra que nada mudou, continuamos na mesma política velha, rasteira, né, o que a gente gostaria que não acontecesse. Então, eu vou aqui, feito todas essas ressalvas, reafirmar que, quando comecei o meu mandato, deputado Anderson, eu discursei e falei que, no meu mandato, eu tenho 2 grandes metas, não mais que isso. Primeiro, me dedicar a ajudar o Estado, não ao governo, quero distância de governo, ao Estado sair do buraco que ele está metido. Muitas vezes alguns companheiros não conseguem entender bem a minha posição. Quero distância dos governos, mas eu não consigo, como deputado, suportar o que eu tenho vivido nos últimos 4 anos. De 14 para cá,
eu tenho enfrentado um Estado depauperado pela má gestão, pela perda de arrecadação, pelo aparelhamento do Estado, né? Pela incapacidade gerencial, pela falta de conhecimento, né? Então, esse é meu objetivo. Aquilo que puder para melhorar a nossa arrecadação e diminuir a nossa despesa, sem cortar a cabeça do servidor público, eu estarei sempre abraçando. E a segunda é uma questão de princípio. É a luta pela democracia, pelo Estado democrático de direito e contra qualquer tipo de preconceito. Meu mandato está dedicado a isso, nesta ordem, né? Dedicado a isso. Então, nesse sentido, eu estou votando favorável à aprovação do orçamento e vou tentar destacar em plenário a emenda que o deputado Bruno Dauad deve gostar. Lá é um inciso 1º do artigo 7º da LOA, que diz: remanejamento parcial de dotações orçamentárias até o limite de 20% da despesa fixada por programa de trabalho. Né? Por programa de trabalho. Porque o dia que a gente conseguir isso, o orçamento será uma peça séria. Enquanto a gente não conseguir, ele é uma nuvem passageira. Lembrando o nosso poeta que fez uma música muito bonita, chamava-se Nuvens Passageiras. Muito obrigado, senhor presidente. É pela ordem, senhor presidente. Só para constar que a comissão irá acolher a sua sugestão da LOA 2020 no Fundo Orçamentário Temporário recém-sancionado. A comissão vai acolher. Ok, muito obrigado, senhor. Senhor presidente. Passar a presidência para o deputado Bruno Dauad, enquanto o nosso deputado Márcio Pacheco vai aqui ver uma agenda. Deputado Eliomar vai discutir? Quero fazer algumas observações de maneira rápida, Então, inclusive na mesma linha do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Para discutir, o deputado Eliomar Coelho. Isso. Porque, analisando, veja bem, a primeira coisa é que nós temos trabalhado há bastante tempo a situação de crise que vive o Estado do Rio de Janeiro e como que devamos trabalhar no sentido de fazer reverter exatamente essa tendência perversa, não é? E é claro que na elaboração do orçamento, onde a gente pode fazer uma leitura das pretensões de execução, né, das políticas públicas, a gente lê perfeitamente aqui. E nós esperamos, como há preocupação na superação das dificuldades, nós fazemos um acompanhamento. Então, o que a gente vê é o seguinte, por exemplo, criação de uma secretaria extraordinária em Brasília, de governo. Está simplesmente se gastando 13 milhões de reais. A prefeitura fez uma lá, não adiantou nada, só significou para gastar com o pessoal. Não é? E é claro que o Estado já conta com estrutura de secretarias e companhias que deveriam ser valorizadas, como inclusive Secretaria e Companhia de Habitação. Não é? E de repente nos deparamos... A minha está aqui. Não é? Quando se afirma que nada está mudando, realmente nos deixa perplexos. Eu tenho compromissos, não só com o Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que haja a superação dessas dificuldades e aponte um rumo de melhoria para a população sofrida fluminense, assim como tenho convicção da importância e relevância que exerce na alavancagem do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro
Por exemplo, ciência, tecnologia e inovação. Então, nós temos, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, a FAPERJ, quer dizer, está simplesmente retirando, fazendo deslocamento de recursos da FAPERJ, de programa de trabalho, para eventos de jogos eletrônicos. Eventos de jogos eletrônicos. Isso daqui está um deslocamento da ordem de R$ 2 milhões. De repente, desloca-se de programas de trabalho, eventos GovTech. Também, deslocamento da ordem de R$ 300 mil. E também apoio à realização de hackathons. Nem sei o que é isso direito. Hackathons. Da ordem de R$ 500 mil. Quer dizer, retirar de ciência, tecnologia e inovação para isto daqui, eu acho que merece, de nossa parte, um certo cuidado e zelo na apreciação de propostas desse tipo, exatamente para a gente não admitir que isto prospere. Senão, aí está jogando exatamente naquilo que significa ser contrário ao que nós queremos do Estado do Rio de Janeiro, saída da crise que vive e superar, avançando no desenvolvimento do Estado que todos nós desejamos. É isso daí. Eu não posso, de forma alguma, deixar de fazer esses registros, até de forma indignada, porque hoje, exatamente hoje, talvez alguns aqui não eram nem nascidos, mas há 50 anos atrás, eu estou com 22. Me formava exatamente em engenharia, primeira turma da famosa Universidade de Brasília. Então, compromisso meu assumido há 50 anos atrás de defender ciência, tecnologia e inovação. Então, não poderia ficar calado diante da perplexidade que fui tomado por conta desse tipo de atitude na feitura do orçamento. É isso daí, realmente, infelizmente, e o que acontece é o seguinte, nada mudou, e se nada mudou, não vamos sair dessa crise, pode ficar certo, nada mudou, infelizmente, nada mudou, continua tudo do mesmo jeito, programas eleitoreiros, entendeu, prevalecendo, nenhuma preocupação exatamente com aquilo que é encarar com seriedade as dificuldades do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, trabalhar para valer a superação dessas dificuldades. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e quando for a matéria lá para discussão em plenário, eu também vou fazer meus pronunciamentos. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Deu até uma ajeitada. Deputado Luiz Paulo, o senhor não é novidade para ninguém que eu já era fã do senhor antes de eu chegar até aqui. Eu acompanhava, sempre acompanhei muito o trabalho do senhor. Sei que existe, de verdade, assim, uma divergência no sentido ideológico, né, da coisa, mas fico muito satisfeito em ver que o pensamento do senhor com relação à economia, aos gastos públicos, sejam bastante alinhados com o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Fico muito feliz porque acabo tendo duas referências dentro da política. E, assim, a maior prova disso é que o nosso presidente ele vem falando muito no Pacto Federativo, ele vem falando muito na diminuição dos gastos públicos. Ele não faz isso só de falácia, ele tem feito isso de uma forma... ele tem feito de verdade isso dentro do governo, porque à medida que ele diminui de 29 ministérios para 22, à medida que ele acaba com 21 mil cargos comissionados dentro do governo federal, ele só está confirmando tudo isso que o senhor falou aqui
dentro dessa audiência, dentro dessa reunião. Agora, é preciso também, o presidente ele vai ajudar o Estado do Rio de Janeiro, não tenho nenhuma dúvida, como ele está tentando ajudar todos os estados do Brasil. Mas é preciso que o governo do Estado aqui faça o dever de casa. E a gente não tem visto isso acontecer. Eu gostaria de pedir a Deus que só existisse aqueles 3 casos que aconteceram em Nova Iguaçu ontem. Eu gostaria muito de acreditar que só existem 3 casos de comissionados que recebem e não trabalham dentro do nosso Estado. Se fosse isso o problema, eu acho que já estaria resolvido. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Como nós sabemos também que as secretarias aqui no Estado, ao invés de diminuírem o número de secretarias, elas aumentaram, como o senhor Eliomar falou. Nós tínhamos 20 secretarias e hoje nós temos 26 secretarias, um aumento de 30%. Como nós sabemos também que aumentaram o número de cargos comissionados em 750 cargos dentro do Estado. Então, assim, o presidente vai ajudar. Mas se o governo não fizer a sua parte, vai ficar difícil, porque senão o Estado vai ficar vivendo de quê? De esmola a vida inteira? O Estado vai ficar vivendo de ficar batendo na porta dos outros para pedir? Que é isso? Nós estamos no Rio de Janeiro. Isso aqui é internacional, as pessoas no mundo inteiro conhecem a gente. Se o Executivo não buscar uma saída verdadeira para isso aqui se sustentar, a gente vai ficar vivendo de fachada, a gente vai ficar vivendo daquela pessoa que, de repente, mora na zona sul do Rio de Janeiro, que um dia teve condições, hoje não tem mais, e está morando ali de fachada. É o Rio de Janeiro hoje. É o Estado do Rio de Janeiro hoje, como funciona. O senhor mesmo falou que aumentaram em 2 bilhões e pouco. Né? Aumentaram em 2 bilhões e pouco a arrecadação. Né? Algumas medidas foram tomadas, mas também aumentou o gasto em 2 milhões e pouco. 2 bilhões e pouco. Então, assim, não adianta. Não adianta. E de onde tira e não põe, falta. Essa é a verdade. Eu vou votar a favor do relatório. Quero destacar aqui que nós vamos, em plenário, fazer as emendas, vamos destacar as emendas necessárias. Quero deixar bem claro aqui que sou a favor do PCCS, estou junto com a turma também, da mesma forma que o senhor, da mesma forma que o senhor Eliomar e os deputados mais conscientes dessa casa, que creio que seja muito mais da maioria. Mas não queria deixar de destacar isso, de que o governo do Estado não vem fazendo o dever de casa. Tá? E que a gente arrume uma solução, ou que a gente, não sei nem se tem, será que a gente consegue uma arma daquela, que nem tinha naquele desenho dos caça-fantasmas? Se a gente arrumar uma arma daquela, de repente a gente resolve o problema do Estado. Tá bom? Obrigado, presidente. Eu acho que é difícil com uma arma só de caça-fantasma. Teria que ter muitas A gente aproveita armas. que o presidente da República é a favor do armamento, né, ele é armamentarista, e, de repente, se a gente descobrir essa arma, a gente compra um monte dessas aí e resolve o problema do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, deputado Luiz Paulo, como vota? Senhor presidente, eu já declarei que eu estou votando favorável ao orçamento. Por mais crítico que eu seja, eu jamais nego orçamento a governo nenhum, porque eu acho que o governo, gerindo o orçamento aprovado, ele já mostra um grau imenso de incompetência. Imagine se ele estivesse gerindo por 1/10. Então, para salvaguardar o interesse público, estou votando favorável. Como voto, deputado Eliomar Coelho. Favorável, com Ressalvas. as minhas recomendações e perplexidades. Como vota a deputada Zeidan Lula. Zeidan Lula vota favorável e eu já apresentei os destaques.
na primeira votação. Como voto, deputado Anderson Bolsonaro. É boa, foi boa. Favorável. Como voto, deputado Márcio Pacheco. Voto favorável, senhor presidente. Como voto, deputado Márcio Canella. Favorável. Como voto o deputado Bruno Whitson. Melhor esse, é melhor esse. Não, e tem do até que a o foto no WhatsApp. Não, é melhor esse do que o antigo. O antigo não era legal, O não. deputado Luiz Paulo, ele sempre Bruno- quer me dar um padrinho, né? O novo é melhor. Ele mesmo não me apadrinha, mas ele está sempre querendo achar um padrinho para mim. Né, deputado? Quem sabe um dia serei eu, né? Quem sabe? Imagina, Bruno Correia. Melhor do que Bruno Gabigolão. Olha, deixa eu só... Porque, como eu fiz aquele encaminhamento aqui para Vossa Excelência, deputado Eliomar, eu fiquei preocupado com as suas ponderações até para poder entender melhor esse contexto na hora da votação do plenário dos destaques apresentados por Vossa Excelência. Em relação à questão da secretaria em Brasília, não quero entrar no mérito em relação se tem efeito prático, se é efetivo ou não para o Estado do Rio de Janeiro. Não quero aqui entrar nessa discussão. Só quero aqui trazer tecnicamente que, infelizmente, né, a gente não pode acatar esse tipo de emenda proposta pelo PSOL, porque não é competência nossa a questão de estruturação governamental. Então, infelizmente, a gente não pode acatar a emenda de Vossa Excelência. Trazendo aqui para suas ponderações corretas em relação à questão dos jogos, tá? Eu trago aqui, não tenho procuração para defender o autor da emenda ou a própria emenda, mas também preocupado em ajudá-lo a aprovar seus destaques no plenário, também pedir à assessoria que pudesse me trazer alguma informação para eu poder passar para Vossa Excelência. Quero dizer que, em relação aos jogos eletrônicos, aos games, não foi retirado nenhum recurso e alocado em outro lugar, foi feito com aumento de receita. Pelo menos isso foi me passado, né? É verdade, foi emenda aditiva. Exatamente. Na questão do Hackathon, que eu também desconhecia o que seria, e aí acabei também pedindo informação para tentar ajudar a Vossa Excelência na aprovação, e foi passado para mim que o Hackathon é um conjunto de alunos, né, que são estimulados a criar soluções tecnológicas para os órgãos públicos, por exemplo, para aumento de receita na Baixada, para aumento de receita nas prefeituras, corte de despesas através de aplicativos. Então, é nesse sentido que essa emenda foi proposta. Eu queria só trazer à baila a informação de Vossa Excelência, para que o senhor não saia daqui, assim como eu, sem as informações necessárias. Então, estou trazendo a Vossa Excelência só uma ponderação muito superficial, pelo que o senhor trouxe aqui na discussão, para trazer mais informação a Vossa Excelência e a gente chegar com o coração bastante aberto na votação no plenário, tá bom? E meu voto é favorável. Colocamos o resultado. E foi emenda, salvo erro de... Isso, aditiva. Emenda aditiva do deputado Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim. 7 votos favoráveis, o orçamento aprovado. A lei do orçamento aprovada. Passo a presidência agora para o presidente de Direito, deputado Márcio Canella. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial a toda a nossa equipe técnica aqui da LERJ, da comissão, o Herbert, o Sérgio Martins, Carlos Carvalho e a nossa amiga Ada, o Gilberto e o Maurício, que deu um suporte muito bacana aqui. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença... Eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O senhor já fez contato com o presidente, pode nos informar o dia que o orçamento irá à pauta, se é terça ou quarta? Vou fazer agora. Nada mais, eu queria pedir só para os deputados aguardarem um pouquinho, que nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os deputados, dou por encerrada essa presente reunião, convocando o senhor deputado para a próxima reunião, em ato seguido, onde votaremos os pareceres dos projetos em pauta.
Mas aqui, ó. Vamos suspender por 5 minutos, para tomar uma água, ir ao banheiro e a gente começar rapidamente aqui esse projeto que está pautado para hoje.